Hoje vamos mostrar para vocês uma entrevista que fizemos com o ex-governador do estado, Germano Rigotto. Ele fez uma análise mostrando os 3 principais temas a serem debatidos nas eleições do ano que vem. Confira agora a conversa que foi ao ar no Manhã RDC e lembre-se, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. E agora, Armando Burdi, a gente vai falar com o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Germano Rigotto, porque o Manhã RDC está já se preparando para as eleições de 2022, os desafios do Estado. Bom dia, ex-governador, obrigada por participar com a gente. Bom dia, um abraço para ti, um abraço para o Armando, para todos os nossos telespectadores, amigos da RDC, e estou à disposição de vocês, fico muito feliz de poder conversar nessa manhã do RDC. Sempre governador Germano Rigotto, eu faço uma pergunta com uma resposta bem objetiva. Quais os 3 principais itens que o senhor considera essenciais, indispensáveis para serem desdobrados, discutidos, debatidos durante a próxima campanha eleitoral ao governo do Estado? Quais as questões fundamentais das quais os candidatos não poderão escapar? Essa busca de recuperação, do plano de recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, os desajustes fiscais que existem ainda e que têm que ser enfrentados, e a própria negociação com o governo do federal com relação ao plano de recuperação fiscal, aquilo que pode impactar o próximo governo com relação a restrições, inclusive de contratação e de reposição de funcionários em áreas essenciais como segurança e educação, mas esta questão do ajuste fiscal é fundamental e vai ter que ser enfrentado pelo próximo governo, a continuidade das medidas de ajuste fiscal. Segundo, Armando, eu acho que a retomada do desenvolvimento a partir do fim da pandemia vai exigir do Estado a continuidade da busca de atração de investimentos. Então, o Estado tem que ser muito receptivo, com todos os instrumentos de desburocratização, de incentivos, que ainda, dentro dessa guerra fiscal que existe, a reforma tributária, de novo, está sendo jogada para o espaço e a guerra fiscal vai continuar. Então, com as limitações de muita transparência na atração de investimentos com incentivo fiscal, mas essa atração de investimentos terá que ser uma contínua e muito forte a partir dos próximos 4 anos pós-eleição. E investimento em educação. Eu tenho um orgulho muito grande do Primeira Infância Melhor, que foi um programa copiado pelo Brasil inteiro, com premiação internacional, criado no meu governo. E esse programa, o PIM, Primeira Infância Melhor, que leva atendimento da criança quando está no ventre materno até os 6 anos de idade, no meu modo de ver, vai ter que ser fortalecido como o investimento no ensino fundamental. Um trabalho forte do Estado com os municípios para fortalecer no Rio Grande do Sul o ensino fundamental. Eu acho que esses serão os 3 grandes desafios do governo que vai sair das urnas na próxima eleição. Sempre governador Germano Rigotto, eu lembro que a partir de 1996, 1997, o senhor era líder do governo do Congresso, o senhor se empenhou muito no sentido da renegociação da dívida dos estados, incluindo o Rio Grande do Sul. O primeiro contrato foi assinado no final de 96, os outros em 97, Rio Grande do Sul inclusive, e passaram-se 24 anos e os estados, e aquela renegociação que inclusive desonerou, lembro que naquela época o governo do Rio Grande do Sul estava pagando um juro altíssimo, perto de 30%, caiu para 6%. Na esperança de que isso representaria a recuperação e o início de uma nova fase de desenvolvimento. Passaram-se 24 anos e o endividamento do Rio Grande do Sul cresceu. Não vi em nenhum outro estado a concretização da esperança de que aquela renegociação, e outras já foram realizadas. O Rio de Janeiro fez uma renegociação há 4 anos e está profundamente atolada em dívidas. E isso que o Estado do Rio de Janeiro tem uma benesse adicional, que são os royalties, os riquíssimos royalties pagos pela Petrobras. Qual a garantia, qual a certeza que o senhor tem de que este novo plano de reajustamento, de recuperação fiscal vai funcionar? Quais são as garantias de que isso vai ocorrer?
Bom, primeiro é bom que a gente lembre que o problema, Armando, não foi a federalização da dívida dos estados, era uma bagunça, os estados eram irresponsáveis na questão fiscal, não tinha lei de responsabilidade fiscal, os estados se endividavam, empurravam com a barriga as dívidas, se endividavam até nos bancos estaduais, nos bancos estatais, e a partir da lei de recuperação, da lei de responsabilidade fiscal e da federalização, começou a acontecer um ordenamento, quer dizer, aquilo que era irresponsabilidade fiscal deixou de ocorrer. Só que o problema da federalização foi que na época tu tinha uma taxa Selic, um juro básico alto e tu tinhas uma inflação alta. Por isso o IGPDI mais 6%, que foi o indexador estabelecido, era bom. Quando caiu a inflação, quando caiu a taxa básica de juros, o contrato tinha que ter sido revisto. 4 anos, Armando, eu paguei em torno de 2 bilhões de reais por ano de dívida do passado, sem poder fazer R$1 de nova dívida, porque a lei de responsabilidade fiscal não permitida, estava no limite de endividamento, sem fazer 4 anos, R$1 de nova dívida, tendo pago dívida do passado, e o estoque da dívida cresceu. Por quê? Porque o indexador que tinha que ter sido corrigido, só agora, recentemente foi corrigido, mas esse estoque cresceu e teria que ter sido revisto esse estoque com a correção do indexador. Então, o problema não foi a federalização, o problema foi o indexador que o contrato teria que ter sido revisto e não foi revisto. Então, eu acredito que ainda esse estoque da dívida, em algum momento, vai ter que se discutir isso e reduzir esse estoque. Cresceu indevidamente essa dívida, sem fazer novas dívidas, e pagando dívida do passado só a partir do governo Sartori, que pararam de pagar a dívida com a União, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu 4 anos paguei dívida do passado e não fiz R$1 de nova dívida. Agora tu me pergunta, a recuperação fiscal que está sendo discutida é a solução? Eu não vejo outra alternativa, sob pena que vai voltar a pagar dívida com a União, sob pena que o Estado está nem um oxigênio para fazer algum endividamento. As medidas adotadas são medidas para fazer com que a responsabilidade fiscal aconteça ao longo desses próximos anos, então eu não vejo alternativa fora da lei de recuperação fiscal. Só que o governo atual e o futuro governo têm que discutir com a União de uma forma que não aconteça, Armando, um engessamento total do governo, no sentido de não poder fazer investimento em setores essenciais, no sentido de não poder recuperar perda de servidores que vão para a inatividade e tu tem que, para evitar um problema na segurança e na educação e na saúde, tu não poder contratar servidor nenhum. Então, na negociação com a União, tu tem que ter cuidado para que não aconteça um engessamento do governo, para que ele tenha condições de fazer aquilo que é fundamental que ele faça nas áreas essenciais, principalmente saúde, educação e segurança.